Oi, gente. A atividade de hoje, inicialmente, vai ser a marcação de uma página para a construção do croquis. A página, então, a gente vai utilizar uma folha de papel sulfite padrão, né, normal. E nesse papel, num primeiro momento, o que nós temos que ter em mente é que esse croquis deve estar bem centralizado, a fim de passar uma imagem mais limpa, para ter um croquis mais bonito mesmo, melhor apresentável e que traga um resultado melhor, né? Então, a cabeça do croquis vai ter uma medida de comprimento e essa medida vai ser o padrão pra gente medir o restante do corpo. Para quem ainda não teve esse tipo de aula, então, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor, o corpo humano normal, ele é baseado mais ou menos na medida de 8 cabeças. Então, se a gente for tirar a medida do comprimento da nossa cabeça, a gente vai ter uma medida X, e se a gente multiplicar esse resultado por 8, a gente vai ter mais ou menos a altura de um corpo humano normal. Já no desenho de moda, geralmente o corpo ele é mais alongado, para que ele fique com esse estilo mais estilizado, né? Então, no corpo feminino, principalmente, é normal que se trabalhe com 9, 10, 11, 12 ou infinitas cabeças, a fim de deixar um croquis bem estilizado, né? No croquis masculino, nós vamos trabalhar especialmente com 9 cabeças, para que ele não fique, né, com uma aparência muito alongada, muito magra, para deixar ele mais masculino mesmo. Então, nós vamos trabalhar com um croquis de 9 cabeças. Então, a construção desse papel vai ser baseado num croquis de 9 cabeças. A medida que a gente vai adotar para essa cabeça, que seria o comprimento, vai ser de 2,5 centímetros. Porque se nós fizermos 10 cabeças ou 9 cabeças de 2,5 centímetros, ele vai ficar num tamanho bacana para ficar aqui no meio dessa folha, sobrando um espaço para fazer, de repente, uma ambientação na parte de baixo, ali no solo, ou também um cabelo, né, um pouco mais volumoso na parte de cima. Então, 2,5 centímetros vai ser a nossa medida base da cabeça. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que para eu poder centralizar esse croquis aqui, deixar ele de uma forma bem bacana, eu preciso saber quanto eu vou ter de medida desse croquis total. Então, eu vou pegar esse 2,5 centímetros e vou multiplicar ele por 9. Então, vocês podem fazer a continha aí, né, no celular de vocês ou de cabeça, como vocês desejarem. O resultado desse 2,5 vezes 9 vai dar 22,5. Então, mais ou menos, vai ser esse 22,5, né, que eu vou utilizar aqui, que eu vou precisar de medida. Então, num primeiro momento, eu vou marcar, eu vou ter que medir, né, o comprimento dessa folha. Ela tem aqui, vocês vão ver, quase 30 centímetros. Então, nós vamos fazer de conta que ela tem 30 centímetros, né? Vamos arredondar. E disso, eu vou tirar 22,5. Então, eu tenho 30 centímetros e eu vou reduzir 22 centímetros e meio. Eu vou ter um total de 7,5. Então, vão sobrar 7,5 centímetros. A ideia é que esses 7,5 centímetros eu preciso distribuir entre o início da página e o final. Aí, eu vou saber que o croquis vai estar centralizado, né? Então, 7,5 centímetros, vou dividir isso aqui por 2, vai ficar mais ou menos 3,7 centímetros. Então, é isso que eu vou fazer aqui no meu papel, no primeiro momento. Eu vou marcar 3,7 centímetros, vai dar mais ou menos isso, né? E daí, vai sobrar um restinho ali no final, que não vai dar exatamente 3,7, porque eu arredondei para 30 centímetros, onde não era. Mas aí, essa pequena alteração, assim, coisa de poucos milímetros, também não vai interferir no meu desenho. Então, não tem problema, tá? Então, vou fazer essa marcação aqui. E a de baixo, eu vou deixar ali por hora, tá? Que eu sei que eu vou ter que começar a medir os 2,5 centímetros a partir daqui, que vai ser a medida da minha cabeça. Embora seja mais fácil riscar e fazer essa marcação com esse ponto que eu já tenho aqui no meio, a forma mais correta de fazer
iniciando essa marcação pelas laterais, porque aí, ligando a lateral esquerda com a lateral direita, eu vou ter uma linha bem certinha. Ao contrário, se eu tentar levar em consideração esse ponto, eu posso acabar entortando essa régua e tendo medidas erradas. Então, eu marquei 3,7 ali, só para saber como é que era. Eu vou dar preferência por 3,7 aqui nas duas laterais. 3,7. Se vocês ouvirem conversas aí de uma mini boquinha, é a minha filha que tá se negando alguma coisa ali na sala. Bom, então temos a marcação primeira, né? Então, aqui a gente vai ter a base para começar a construção dessa folha de marcação. E daqui pra baixo eu vou marcar cada 2,5 centímetros e a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado direito. Então, vamos lá. Então, 0, vou deixar a régua bem posicionada retinha aqui. Então, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cabeças. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado direito. Então, vamos lá. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5. Então, temos as marcações nas duas laterais, agora eu só vou ligar uma e outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos agora a marcação das 9 cabeças para a construção do croquis. Ó, vamos ver então que esse espaço aqui inicial ficou um pouquinho maior que o espaço final. E isso é ótimo porque geralmente o cabelo é mais volumoso, então a gente pode extravasar um pouquinho aqui. Então, feito isso, nós sabemos, né, então que o croquis vai ter que estar unindo essas 9 partes. Nós precisamos agora, para centralizar perfeitamente esse croquis, saber qual que é a medida do centro da folha. Então, embora seja mais fácil a gente dobrar essa folha aqui, fazer a marcação, não é o indicado, porque a gente vai ficar com uma folha amassada, e quando o papel é para entregar ou para formar, né, como parte de um trabalho, isso não vai ficar legal. Então, a gente utiliza a régua e mede a largura dessa folha, ela tem 21 centímetros, então o meio dela vai ser 10,5 centímetros. Mais uma vez, eu vou ter mais segurança dessa medida se eu tiver uma marcação lá no início, e uma outra marcação aqui no final, também indicando a mesma coisa, né, os 10,5 centímetros. E fazer a ligação entre as duas marcações. Então, agora eu encontrei o meio dessa folha. Então, o croquis vai ter que ficar exatamente aqui. Aqui ele vai ficar centralizado, né? O primeiro passo, então, a se fazer quando a gente termina essa marcação da folha, é começar pela medida da cabeça, que é essa aqui de cima, né? Mas isso nós vamos fazer, então, no próximo vídeo, ok?